tarde, pessoal. E aí, como é que tá a sexta-feira de vocês? Tudo na paz? Então tá bom. Eu vou iniciar, hoje o Evangelho se encontra em João 21, de 1 ao 14. Se vocês ouvirem algum barulho, é que a minha menina tá aqui do meu lado, então ignore, né? Queria que ela aparecesse, mas ela não quis. Tá brincando ali. E se o cachorro latir também, vocês relevem, né? Barulhos normais de uma família. Então vamos lá. Aparição na Galileia é o título. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se desse modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Responderam-lhe eles: Também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Guardem bem essa palavra. Nada apanharam. Não pescaram nada naquela noite, né? Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhe Jesus: Amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhes. Disse-lhe ele: Lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Lembra que o versículo acima foi dito que nada tinham apanhado durante a noite toda? Com uma ordem de Jesus, né? Lotaram aquela rede. É o milagre, né, da obediência. Então aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram à barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei aqui alguns peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde e comei. Nenhum dos seus discípulos ousou perguntar-lhe: Quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a terceira vez que Jesus manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, bebê, não faz barulho não. Bom, esse evangelho, né, uma coisa que eu acho muito bonita é o cuidado de Jesus. Primeiro de tudo, o primeiro ponto é a obediência deles, né? A obediência levou eles àquela consequência boa de pescar aquele monte de peixes. Por quê? Porque não estavam conseguindo pegar nada, né? Eles ficaram a noite inteira tentando e nada apanharam. Lembra que eu falei com vocês? Presta atenção neste versículo. Nada apanharam, nada pegaram. Não tinham pegado um peixinho sequer. E quando Jesus manda lançar as redes ao lado direito, eu fico pensando, é óbvio que eles tinham lançado a rede para o lado direito, lado esquerdo, para frente, para trás, a noite inteira. Eles estavam pelejando a noite inteira. Só que qual foi a diferença ali? Eles estavam tentando pescar a noite inteira sem a presença de Jesus. E quando Jesus chega, faz toda a diferença, né? Dentro ali de minutos, eles pescam mais peixes do que pescaram, talvez tivessem sem Jesus lá dias e dias. Então, assim, o que significa isso, jogando isso para o nosso dia a dia? Nós estamos numa luta incessante nessa terra. Não uma luta por alimento, não uma luta, alguns sim também, né, nessa crise que estamos aí. Mas numa luta, que eu digo, numa luta mais ampla, no sentido mais de uma visão não só tão materialista, mas também numa amplitude espiritual, no mundo espiritual. Nós estamos numa luta diária. E se a gente não é obediente à voz de Jesus, se a gente sai sozinho para lutar, né? Porque nada mais é do que uma luta. Esses homens estavam lutando a noite inteira para conseguir alguns peixes.
e nada apanharam, porque estavam sem Jesus. Mas quando Jesus chega na nossa vida, a nossa luta é diferente. Claro, se eu permitir que ele faça. Eles aceitaram a sugestão de Jesus. Eles aceitaram, eles não discordaram de Jesus. Por que muita coisa errada acontece na nossa vida? Porque a gente não aceita a ordem de Jesus, a gente não aceita a sugestão de Jesus para a nossa vida. Por isso que a gente se dá mal em muitos âmbitos. Porque às vezes Jesus fala, vai por esse caminho, vai por este outro, né? Perdoa, ama, ajuda o próximo, releva esse insulto, oferece a face direita. E a gente faz o contrário. A gente não ama, a gente é vingativo, a gente não perdoa, né? A gente não deixa, não abandona os vícios, não abandona o pecado, não larga o pecado, não se converte. E a gente quer ter bons resultados. Gente, não dá. Não dá. Se eu quero ter boas consequências, eu preciso ter boas atitudes. As minhas atitudes, elas vão refletir no resultado que vier. Por que o mundo está do jeito que está? Por que as coisas estão andando cada vez piores para a humanidade? Porque a humanidade se afastou de Jesus, literalmente. Quanto mais foi aumentada a tecnologia, quanto mais a ciência, né, cresceu, mais a fé foi sendo disseminada, mais a fé foi sendo deixada de lado. Por quê? Porque as pessoas se bastam. Elas acham que se bastam, porque não se bastam. Elas pensam que se bastam. Esse vírus que veio, gente, né, não foi Deus que mandou, porque Deus não manda coisa ruim, mas ele permitiu isso para que a gente possa entender, para dar um choque de realidade no ser humano, para a gente acordar. Para a gente acordar que a gente não está obedecendo a palavra de Deus. Para a gente acordar que a gente está muito dependente das coisas materiais. Que a gente está muito dependente da tecnologia. Que a gente está muito dependente daquilo que é efêmero, daquilo que é passageiro, daquilo que vai passar agora mesmo. Nós estamos vendo amontoados e amontoados de pessoas todos os dias perdendo a vida por um vírus. E o que vamos fazer sem Jesus no mundo desse? Olha que mar de dificuldade está a nossa nação. Olha que mar de coisas ruins, que mar de pecado, né? Olha essa semana aí, gente, se você tem um pouco de acesso ao YouTube, aos jornais, principalmente jornal, né? Eu não sei o que você busca, mas se você assiste jornal, o caso Henri, né? O menino Henri, que foi assassinado, porque foi um assassinato, é bem óbvio que foi um assassinato que aconteceu com aquele garoto. Foi espancado até não aguentar mais, né? A gente não pode afirmar, mas aparentemente pelo padrasto e pela mãe, principalmente pelo padrasto, com a conveniência da mãe, com a mãe aceitando aquela realidade. Então, gente, o que mais pode acontecer? Estupros acontecendo dia e noite, mortes, assassinatos, doenças. O que é isso? Falta de Jesus. Falta de Jesus. Nossa Senhora está dizendo há anos e anos atrás: se converta, se convertam, reze, mudem de vida. Se não mudarmos de vida, se não convertermos, se não pararmos de pecar, a gente vai ver coisa muito pior do que a gente está vendo, sabe? Então, não arrume desculpa mais para rezar. Não arrume desculpa mais, porque a forma que hoje nós não temos Jesus humano, como um homem na nossa frente, mas a forma, às vezes nós não temos nem Jesus mais eucarístico tão facilmente como antes. Então a forma que nós temos hoje de receber Jesus no nosso coração é no nosso interior. É deixar
as coisas erradas. É pedir a Jesus que nos dê controle, que nos dê equilíbrio sobre as nossas más tendências, sobre os nossos vícios, que a gente consiga renunciar, sabe? Isso é se abrir a Jesus, é deixar Ele dar as ordens, lançar a rede para este lado, façam isso, façam aquilo. Para com tanto barulho, para de tanto barulho e passa a escutar Jesus. Faz um silêncio no seu coração para escutar o que Jesus quer falar. E Ele quer falar e Ele vai falar com você. Ele vai falar. E é claro, não adianta só ouvir, é necessário fazer o que Ele pedir. Amém? Então fiquem com Deus, né? Fiquem na graça de Deus aí nessa sexta-feira, fiquem na paz e amanhã a gente volta. Tchau, tchau!